queria fazer uma pergunta antes de começar a minha fala a Karina Vitral. Karina, você representa a UNI, União Nacional dos Estudantes. Quantos estudantes você representa hoje? Fale no microfone para ficar registrado, por favor. 7 milhões. 7 milhões de estudantes. Universitários. Universitários. Você estuda? Sim, eu falei aqui. É que eu não estava economia. Presente, eu cheguei mais tarde. Não posso repetir. Economia na PUC de São Paulo. Perfeito. Você leu o programa Escola Sem Partido? Li. Então você é exatamente aquilo que nós estamos aqui procurando. Alunos que leem 5 linhas e não conseguem decodificar nada. Você é exatamente o exemplo daquilo que nós estamos falando, de alunos que vão para a escola e são doutrinados em todo tipo de assunto, menos no assunto que aqui lhe foi prometido. Podem gritar, não vão me calar, fascistas, não vão me calar. Aprendi com vocês aqui. Aprendi com vocês. Voltando ao assunto. A Karina representa aqui nessa comissão hoje, senhor presidente, nada mais, nada menos do que a herdeira e uma viúva de recursos públicos. Eu falo com conhecimento de causa sobre a UNI, a União Nacional dos Estudantes, que embolsou o dinheiro público e até hoje não consegue explicar para onde foi o dinheiro público. Detalhe, essa senhorita presidente que aqui está na mesa, ela passou quase 3 meses, todos os dias dentro desse parlamento, foi até questionada se ela estudava ou não, em reuniões com o PCdoB, com o PSOL, e não apenas dentro da casa, como em restaurantes, isso foi divulgado pela imprensa. Quando nós iniciamos o debate da CPI da UNI, que infelizmente não caminhou no país, eu recebi mais de 100 cartas de diretórios acadêmicos, de centros acadêmicos, diretórios estaduais, dos jovens dizendo que não conseguem sequer emplacar uma chapa para ir para a votação, porque eles são tolhidos do direito de transitar. Se o jovem que sai do estado de Goiás para ir votar no estado do Rio de Janeiro não for pactuado com o PCdoB ou com a UNI, ele é proibido de entrar dentro do ônibus. E se ele chegar lá e votar contra, ele tem que voltar a pé para a casa dele, porque eles inibem o aluno de entrar dentro do ônibus. Eu tenho documentos, senhora Karina Vitral, eu tenho documentos, e não é de uma pessoa nem de duas, são de várias. Quando Vossa Senhoria assinta tais palavras, a senhoria mente, porque tem um monte de gente nos assistindo pela internet. O nosso país é um país democrático, num país democrático as eleições são diretas. O presidente da UNI, ele é eleito de maneira direta, eleição direta? Onde? Certeza. Quando, não são os delegados que votam. Sim, mas os delegados são eleitos de forma direta. São delegados, então é de forma indireta. Não, isso não é democracia. Por isso eu queria estar aqui no momento que ela falou, para que eu pudesse refutar, porque eu conheço muito bem a UNI, estudei sobre isso, enfrentei a tirania da UNI com os seus alunos, os seus asseclas, enfrentei aqui ameaças do Partido Comunista do Brasil, enfrentei ameaças de outros partidos aqui, ameaças gravíssimas, senhor presidente, gravíssimas. E essa senhora que aqui está, esteve aqui por 3 meses, em nenhum minuto sequer me procurou para a gente conversar. Os asseclas, os líderes partidários dela, não tem como a gente fazer um conchavo, matar essa CPI. E quando eu disse que não tinha, simplesmente morreu o assunto. Pena que esse aqui não é o nosso debate, que eu queria lhe encontrar era numa CPI. Aí eu iria lhe tratar como bem deveria ser. Mas, como esse não é o assunto aqui é o seguinte, Karina. Se você não consegue decodificar uma página que tem 5 linhas, não consegue entender o que aqui está, porque não há crime nenhum ali nesses deveres, você mostra como está nos nossos alunos, nossos universitários, que ao invés de se formarem em intelectuais, se tornam meros fantoches dos partidos de esquerda que existem no nosso país. A cultura marxista-leninista está impregnada. Nós falamos isso aqui em todas as reuniões que nós temos na Escola Sem Partido. O que mais me deixa irritado é saber que você, que representa a União Nacional dos Estudantes, nunca fez nada para gritar contra o que fez o governo anterior. Contra esse vocês gritam, vocês esguelam e fazem de tudo. Onde estava a UNI, por exemplo, em 2006, quando a Pátria Educadora perdeu 10,5 bilhões de reais, que eram 10% do nosso PIB, do orçamento anual? Onde estava a UNI que não foi para a rua se manifestar? Onde estava a UNI em 2009, quando houve a reforma ortográfica? Que para mim foi um retrocesso na língua portuguesa, simplesmente dizendo que a língua portuguesa era muito rebuscada, ou seja, era escorreita demais, era perfeita demais, e isso era como se fosse a forçação do alto clero, da elite branca sobre os mais pobres. Destruíram a língua portuguesa. Onde estava a UNI? Onde estava a UNI quando arrancaram as matérias de OSPB e Educação Moral e Cívica das escolas, que tirou todo o civismo dos nossos alunos? Uma educação falha, querida Karina, uma educação fraca, querida Karina, ela é pior do que um assassinato em massas. Se houvesse seriedade no nosso país, pena que não há,
Se o nosso país fosse diferente, os indicadores da nossa educação seriam motivos de passeata nas ruas. E isso, liderados por você, que é presidente nacional da Estudantes. Mas isso não acontece. Isso não acontece por quê? Porque não são os interesses naturais, não são as coisas que você gostaria de pensar. Olha como estão. A educação mata aos poucos, a educação mata a cidadania do cidadão. A educação mata os sonhos do cidadão, a falta da educação. Uma educação falha e fraca como a que nós estamos tendo no nosso país. E a UNE deveria se encabeçar disso, deveria ir para cima disso, mas infelizmente não vai. Para terminar, senhor presidente, infelizmente nós sabemos que esse projeto terá dificuldade de ser aprovado em plenário por causa das lutas de esquerda que nós temos aqui dentro. Os deputados não vêm para a comissão, quando vêm é para fazer o seu pequeno deboche e vão embora. Só que agora, o que eles não esperavam é que houvesse uma reação da sociedade. Se não, ainda que não seja aprovado isso aqui dentro da Câmara dos Deputados, os pais estão na rua, as mães estão na rua, estão indo para as escolas, estão questionando os professores, estão colocando os professores dentro do seu pequeno quadradinho que extrapolaram. Eu tenho aqui na minha mão o Estatuto da UNE. Para conseguir isso aqui foi difícil. Eu tive que ter acesso à assistência jurídica da Câmara para conseguir o Estatuto da União Nacional dos Estudantes. E aqui diz assim no artigo 1º no seu caput: a União Nacional dos Estudantes, com sede no Rio de Janeiro, na rua tal, no número tal, com subsedes tal, é uma associação estudantil sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária, livre e independente de órgãos públicos e governamentais, entidade máxima de representação de todos os estudantes de graduação dos estabelecimentos de ensino superior do país. Isso aqui é verdade, Karina. A UNE não tem filiação partidária nenhuma. A UNE não tem interferência nenhuma de órgãos públicos governamentais. Vá contar piada em outro lugar. Muito obrigado.